Fico muito feliz, assim, que na recepção dois ex-estudantes da Escola Ciro vieram me receber, que estão trabalhando aqui. Então, a gente fica muito feliz, o Aguinaldo e a Jennifer. Bom, em relação ao currículo ali, né? A minha formação inicial é letras, né? Língua portuguesa e literatura. E quando a gente trabalha com literatura, principalmente a literatura brasileira, né? Que é o que a gente trabalha nas escolas, a literatura ela é muito atrelada à história. Então, se faz necessidade da gente ter esse conhecimento, né, em relação à história dos povos, por assim dizer, né? E no nosso caso, assim, a questão dos povos originários, né, povo indígena, né? A questão do negro. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. E, com certeza, Dalcira, assim, como eu cheguei faz pouco, né, na secretaria, tem coisas que eu não consegui conversar com a secretária Carla. Mas a ideia é trabalhar, né, essas questões que são questões muito importantes e que realmente, né, se tem uma legislação, está na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e que muitas vezes elas são ditas somente no papel, mas na prática, na vivência, o que está sendo desenvolvido em relação a esse assunto? Até a gente tem duas escolas municipais, assim, vou mencionar essas duas, né? Que é a Escola Nossa Senhora de Fátima, que tem um trabalho bem significativo em relação aos povos originários, ao indígena, assim como a Escola Dora Abreu em relação ao trabalho da valorização, da autoidentificação da pessoa preta, do negro, né? O Dora é diferenciado no trato dessa, não só do cumprimento da lei, porque me parece que o Dora já vem trabalhando nessa pauta muito antes da questão virar lei, né? Sim, sim. É uma coisa que eu penso, assim, né, de agregar na secretaria é a questão até de um próprio projeto de leitura. A gente tem a questão dos escritores negros, né? Recentemente a gente passou por um preconceito em relação a um livro que foi lançado, que eu digo muitas vezes as pessoas não entendem o contexto das situações e acabam criticando, que foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Então, são questões assim que são importantes e a gente precisa abranger, atingir isto desde a educação infantil, ensino fundamental, a modalidade de educação de jovens e adultos. E uma das questões que eu trago mais prática seria conversar com a nossa secretária de Educação e a questão de implementar um projeto de leitura já valorizando, né, esse assunto, né? E nós temos autores, né, pretos, negros, cachoeirenses, né? E por sinal, né, eu sempre digo que a Laís acabou pagando a sua promessa de muitos anos quando escreveu o conto, né, sobre as lavadeiras do Amorim. Né? Eu li como se diria antigamente num soco só. Me emocionei do início ao meio e fim, mas nós temos autores cachoeirenses de primeiríssima qualidade, né, que podem e devem ser, porque não adianta nada a gente saber quem foram a entradas e bandeiras, né, lá da Amazônia, do Rio Grande do Norte, enfim, sem saber quem somos e por que somos, né? E eu acho que essa história regional ela tem que ficar muito clara. Até porque me parece, professora Graziela, a Graziela que também é licenciada em letras, eu sou uma professora sem classe, né? Eu tenho minha primeira formação é plena de letras, pela FAFIU ainda, olha o tempo que faz, né? É exatamente voltar a despertar nos nossas crianças, nossos jovens, a vontade de ler, né? Sim, sim. Eu só queria retomar ali, Dalcira, quando tu traz em relação aos escritores negros da nossa cidade, se tem um pouco disso, eu digo, a nossa cidade é uma cidade cultural com uma cultura gigantesca, né? Só que muitas vezes, assim, as próprias questões das lendas, que eu sempre digo, a lenda da Santa Inês, lenda da Micaela, assim como outras lendas que são próprias do nosso município, que isso tudo precisa ser incentivado, isso tudo precisa ser abordado na escola. Porque a história de um povo, a história de uma cidade, ela só vai ser perpetuada no momento que isso é mencionado. Então, são questões que a gente precisa trazer. Até está lá no nosso referencial curricular municipal, né? A importância de se cultivar, cultuar a, a cultura, né? A questão da Sim. história da nossa cidade, assim como a gente tem as lendas, né? Os poetas, os escritores, né? Cachoeirenses que a gente precisa valorizar.
Pois é, essa história da Inês e da Micaela, ele é muito interessante porque tem uma lenda que diz que as duas brigavam por causa de um senhor muito bonito, né? E que quando morreram brigando, e que tem uma sanga que se chama em Cachoeira de Micaela, a outra se chama a sanga da Inês, e reza a lenda que quando essas duas sangas se encontrarem, elas vão voltar a brigar e a cidade vai afundar, né? É muito interessante, a professora Miriam Ritzel que conta isso de forma magistral, né? Mas são coisas que eu acho que os nossos estudantes... Eu lembro também, Graziela, numa época em que se fazia passeios históricos pelos pontos de Cachoeira do Sul. As nossas escolas tiravam um dia, ou enfim, e faziam esse roteiro. Né? Isso também, eu não sei se hoje é feito ainda, se ainda é incentivado, mas me parece que, na minha modesta opinião, deveria ser uma coisa assim, quase rotineira em todas as escolas. Né? Eu confesso, Dalcília, que aqui eu vou deixar sem uma resposta, resposta tá clara, certo. porque eu não sei, assim, como eu estou chegando agora, por mais que eu já tenha trabalhado dentro da secretaria como assessora pedagógica, mas fiquei afastada por um tempo, então eu não sei dar uma resposta precisa, mas que realmente é importante, com toda certeza. E voltando ali, Dalcília, quando tu questiona em relação à leitura, a gente precisa sim incentivar a leitura, né? E entre todos, não somente para os estudantes, mas nós professores também. A gente às vezes na correria do dia a dia, planejamento, as tarefas que se tem, às vezes a gente acaba deixando a leitura um pouco de lado, mas a leitura é essencial, só assim a gente tem conhecimento realmente da cultura, da história, conhecimento e assim vamos, né? E para até mesmo para as nossas crianças e adolescentes despertar também a imaginação, né? Porque e eu não estou falando de ler o WhatsApp, eu não estou falando ficar grudado ali o dia todo mandando e recebendo mensagens, né? E entrando, né, em redes sociais. Estou falando em leitura de verdade, né? Um livro. Né? Porque se falar em ficha de leitura hoje, são capazes de sair nos esbordoando, né? Assim, porque hoje ninguém mais fala sobre isso. É verdade. Né? E para mim era uma coisa super importante antigamente, né? E a internet muitas vezes, né, o WhatsApp, a questão de rede social, que a gente sabe que muitas vezes é que esses jovens mais acessam, e até as próprias crianças, né? Hoje em dia eles têm muito cedo acesso ao celular, e aí são coisas que muitas vezes é informação, conhecimento realmente, tu precisa se aprofundar mais. E às vezes tu busca, aí agora falando um pouquinho, às vezes de adolescentes, querem alguma coisa, uma situação, vão lá, digitam no Google, a primeira informação que vem é a informação tida como verdade, mas será que aquilo ali é a verdade ou tu tem que se aprofundar? Com certeza tem que aprofundar mais, né? Mas para isso é preciso confrontar ideias. Porque se as pessoas tivessem essa coisa, eu não concordo com isso, mas vou ler uma opinião contrária para ver onde está, né? Porque se eu for ler e levar em consideração somente aquilo que eu gosto, eu tenho medo, agora você falou no avesso da pele, toda a polêmica que deu com relação ao Uhum. livro, né? Agora trazemos também o Quarto do Despejo, né? Que é um livro, uma obra fantástica. Eu fico muito preocupada que quando se começa a tentar censurar, o Brasil poderá, em algum momento, inclusive pensar em exterminar a época do realismo, que nós temos ali, nós temos as fases da Uhum. literatura e passamos, inclusive, pela fase do realismo. Crime do Padre Amaro, entre outras coisas, Uhum. né? E que eram obras mais, como direi, mais nuas e cruas e carnais. Né? Acabou o romantismo, entramos então no realismo, que não era aquele amor idílico, ah, meu Deus do céu, né? Que levava os poetas à tuberculose e a morrerem por amor. Não. Será que chegaremos ao ponto de amaldiçoar essa fase tão importante da literatura brasileira e da fase literatura mundial também, né? Olha, Dalcira, é uma preocupação, mas que acredito que não. Faz parte ali da literatura, não tem como não se abordar. Assim como a gente tem, claro que a gente ouve relatos, por exemplo, falando, trazendo o realismo, naturalismo ali, a obra Cortis, que é uma obra da literatura brasileira, que já se ouviu algumas situações, porque é uma obra que traz
algumas situações ali, né, na narrativa que não dá para ser abordada com estudantes. Como assim? Não pode? Pode sim, ela faz parte da literatura. Então, tu precisa trabalhar isto com os teus estudantes, né? Eu acho que essa questão de que não pode, pode, os pais poderiam ficar mais atentos aí no que seus filhos fazem na internet, ao invés de ficar criticando o que é debatido em sala de aula. Né? Porque hoje é muito fácil ficar gritando que as crianças são doutrinadas, são isso, são mais aquele outro, dentro das escolas. Mas acho que isso me parece que a maioria não frequentou nunca sequer uma universidade pública, por exemplo. E aí compete o papel da educação, da escola, né? Que precisa, muitas vezes, em reuniões de pais, tem situações que quem tem que mostrar que tem o conhecimento em relação à educação são os profissionais que estão na educação, né? Assim como a gente não vai questionar o trabalho de um médico, eu não vou chegar em um médico e dizer, eu estou com essa dor, eu preciso que tu me receite essa medicação. Não é assim que funciona. Ele é especialista, ele vai me atender e vai dizer o que é o melhor para mim. Assim como a educação, os professores, né? Ele sabe o que é melhor para os filhos, né? O que realmente precisa em cada ano, em cada série, né? Professora Graziela, como agregar todo esse conhecimento? Nós sabemos também que os professores andam desmotivados por uma série de questões. Nossos alunos já não andam muito interessados, né? Tanto é que se a gente for ver o índice de desempenho, né, principalmente lá nas primeiras séries da alfabetização, eles não são os melhores do mundo e não adianta culpar a pandemia ou a enchente, porque nós já vimos com índices muito ruins bem antes, né, do Covid. Como é que se consegue resgatar isso? A senhora tem mais ou menos um planejamento para levar para a própria SMED, como fazer, como motivar, como voltarmos aos trilhos certos? Se tem muito, assim, né, Dalciro, que se acredita bastante que a secretaria já desenvolve isto, né, e este ano vai continuar, que seria a questão da formação com os professores, né? E nessa formação com os professores são abordadas temáticas, né, para agregar lá nas escolas. E aí também compete à gestão escolar, que tem conhecimento da sua clientela, ver uma melhor maneira de atingir a sua comunidade, né? Que a gente já sabe que tem reunião com os pais, muitas vezes que às vezes é levado um lanche especial, os horários são planejados pensando numa melhor maneira de atingir mais pais. E em relação aos estudantes, na minha visão, né, Dalcira, eu vejo muito assim, ó, vai muito do nosso acolhimento, do nosso olhar, do jeito que a gente vai conversar com eles. Eu estou retornando para a sala de aula a partir de fevereiro agora, com língua portuguesa e literatura. Então, já estou pensando, eu preciso cativar esses meus estudantes. De que maneira eu vou cativar eles? Então, tem que tentar me aproximar com alguma coisa assim, preciso, né? Introduzir literatura brasileira com eles ali, né? Então, assim, ó, que livro? Por que livro eu vou começar? De que maneira eu vou chamar a atenção? Como eu gosto muito de brincar, fofoca, a gente não faz, que é feio. Mas lá na literatura, a gente pode fofocar em relação à vida das personagens. É Então, é um verdade. meio da gente fazer debates, julgar, de repente, uma personagem. Quando eu era professora de sala de aula, às vezes fazia isso. Era uma atividade que os estudantes gostavam. Essa personagem aqui vai ser punida, vai ser absolvida? Qual é a ideia que a gente tem em relação a ela? Então, são práticas pedagógicas, assim, né, Dalcira? Diferentes para tentar atingir esses estudantes, né? Que isso consegue, né, despertar o interesse do nosso aluno em relação a isso, né? Eu vejo, inclusive, que essa formação em letras, além da questão da língua portuguesa, tão maltratada pelas internets, e eu não estou falando da linguagem neutra, viu, gente? Porque por mais que as pessoas berrem, gritem e batam, em relação à linguagem neutra, mesmo que essa linguagem não seja usual, não seja, mas ela vai ter que ser em algum momento discutida dentro das escolas, não aplicada nas escolas, porque a gente sabe que a língua é um organismo vivo, ela se modifica, independente de eu querer ou não, algumas coisas vão ser introduzidas na nossa linguagem popular, né? Talvez não na culta, quem sabe, mas vai parar no dicionário. Né? Então não adianta, são coisas que não tem como. As pessoas podem gritar, berrar, bater, mas não tem como voltar atrás.
né? E eu acho que a escola é um lugar de discussão, é um lugar de se pensar, é um lugar de se colocar, né? E eu acho que trazer os pais também para dentro dessa discussão e para dentro da escola também me parece ser primordial, porque não adianta só deixar o filho na porta da escola e depois só ir lá reclamar, né? Sim, sim. Não, isso é muito importante, porque família e escola têm que trabalharem juntas. Não é somente, às vezes, no final do ano, quando sai o resultado, né? Aprovado ou reprovado, que tem que comparecer à escola. Não, precisa comparecer durante o ano inteiro. E uma coisa que eu ia colocar, né, Dalcira, em relação a isso que tu traz, né? A gente tem um exemplo bem pontual do que entrou no dicionário, né? Que é a questão, e foi até a própria imprensa que fez com que isso acontecesse, quando se teve a, a Dilma como presidente, que daí foi utilizado o termo presidenta ou presidente, que o dicionário utiliza daí. Claro, Sim. compete a cada um de nós utilizar o que pensa como melhor na hora da escrita ou da fala. Mas então a linguagem ela é viva. Quem Mas ela, faz a são própria os Dilma pediu para ser chamada de presidenta e não de presidente, né? Havia um pedido. Não existia a palavra, o feminino de presidente, né? isto é. Uhum. Não existia esse aí, acabou sendo incorporado Isto. na nossa comunicação diária, né? Da presidenta, Uhum. né? Embora soe ainda muito estranho no ouvido de muitos, mas é. E Isto. não vamos voltar atrás. Agora, eu tenho coisas que eu acho que a língua culta, ela está dentro da Constituição, ela está dentro das normas, né, brasileiras, Gramaticais. Uhum. né, gramaticais brasileiras, e não tem como mudar. Agora, o que se fala na rua, isso aí não tem ninguém que consiga frear. E essa é uma verdade, né, Graciela? Não tem como Não, parar. não tem como, Para não. tudo que isso aí não pode. Claro que pode, né? Claro que pode. De qualquer maneira, nós temos agora também, não sei, acho que vocês já começaram a ter uma preocupação lá na SMED, nós temos aí o fechamento da ponte. Vai ser outra tortura também para aquelas escolas que ficam lá na 153, na 290. Já há uma tratativa em relação a isso, Graziela? Ou ainda vocês não discutiram isso para o ano letivo? Dalciro, nós não chegamos a discutir ainda, porque nesse momento está sendo organizado, por exemplo, o quadro de pessoal, né, em relação a professores, funcionários, a questão do início ali da abertura de ano letivo, mas provavelmente, se eu não me engano, foi hoje que o prefeito Sim, anunciou ali a data, já né, vamos falar sobre isso daqui a definitiva. pouquinho. Então, nós não chegamos a conversar ainda, Dalcira, mas com certeza é uma preocupação da nossa secretária, né, da Carla, e vai entrar ali em pauta para ver uma melhor maneira dessas escolas se organizarem até para ter o cumprimento, né, dos dias letivos que são necessários em cada escola, né? É porque tem toda uma logística para ser feita, como esses professores vão chegar lá, quem vai levar, como vai ser levado, né? Enfim, vai passar por balsa, a balsa. Tanto é que já temos data marcada para o fechamento da ponte, porque finalmente acabou a novela da balsa, né? Então a balsa vai ficar a deusa do Jacuí e esse fechamento passa a ser no dia 3 de fevereiro, uma terça-feira. Ainda tem ainda muitos dias do ano letivo em Inicia 2020. dia 23 de fevereiro. 23 de fevereiro. Então temos aí 20 dias ainda para organizar toda essa logística de como levar e como trazer. Porque tem uma preocupação também de alunos que vêm do interior para a Cachoeira. Principalmente aqueles que frequentam o ensino médio, né? Sim, isso aí é que faz parte também. Eu imagino que a CREA também deve estar já se organizando em relação a isso, porque agora parece que não é irreversível. Sim. A ponte vai ser fechada para a tão falada e decantada obra, finalmente. Né? Porque nós já estamos aí em setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses de atraso por causa da questão da balsa. Nós estamos falando na censura de livros, e quem sabe chegaríamos ali ao realismo, que dentro do realismo tem o naturalismo ainda, né? Isso. Na Universidade do Texas, um professor de filosofia foi orientado a retirar de seu curso trechos da obra de Platão. Veja bem, isso não foi ali. Não foi em Cuba, viu, gente? Não foi na Venezuela, não tem ditadura, tá? Foi lá nos Estados Unidos, foi no Texas. Né? Uma obra de Platão relacionados a gênero e sexualidade. Em cumprimento a uma política de que restringe o debate, não é o ensino, é o debate sobre raça e gênero em disciplinas obrigatórias. Chegamos ao final do poço.
Preocupante. Chegamos ao final do poço, mas com essa visão humanística, né, que você tem, você sai de uma direção de escola, né, até ontem, digamos assim, você era a diretora lá do Ciro, né, você mesmo disse que já foi recepcionada quando chegou aqui, né, por ex-alunos lá da escola. Estavam todos no terceirão, né, quando eu estive lá, era isso, né, o Agnaldo também, né, que legal. Mas, enfim, essa visão humanística, ela pode ajudar a melhorar esses índices, principalmente a alfabetização, Graziela, porque, como eu disse antes, nós temos aí alguns números muito absurdos, principalmente naquelas provinhas que são feitas. Sai da primeira série, mais ou menos alfabetizado, passa para uma segunda mediana, depois na terceira tem que começar tudo de novo, perdendo um ano, aí, ou até 2, no sentido de alfabetização. Tu sabe, Dalcira, que essa questão se debate muito, né? E até desde o ano passado, né, a secretaria já implantou, e a ideia é aumentar este ano a quantidade, que seria a questão do reforço escolar nas escolas, porque daí faz com que aqueles estudantes que têm uma certa dificuldade, e a gente entende que muitas vezes em sala de aula com mais estudantes, com uma turma mais cheia, fica mais difícil, né? Aqueles que têm uma dificuldade maior. Então, assim, a questão do reforço vem justamente para tentar melhorar a questão da aprendizagem. E anteriormente também, Dalcira, se tinha a questão de uma interpretação equivocada da legislação. E daí, mais uma vez, a gente volta na questão da importância de letras, da importância da leitura, né? Que na lei diz que até o terceiro ano a questão da alfabetização ela precisa estar consolidada, mas muitas vezes se interpretava que a alfabetização deveria ocorrer no terceiro ano. Então, isso é algo também que está sendo, já vem sendo retomado, não é uma coisa que eu vou trazer, já é algo que está sendo retomado pela nossa secretária, né? Então, é um cuidado que precisa se ter, né? Essa alfabetização precisa estar consolidada no terceiro ano. Pois é, a alfabetização precisa. Eu me lembro que isso já faz muito tempo, né? No meu tempo, a gente já saía da primeira série, né? Muito bem alfabetizada, até porque, no meu caso, eu fui alfabetizada para a primeira série porque eu tinha, né, minha irmã e minhas primas que já estavam mais adiantadas e que eu era a cobaia para brincar de escolinha, né? Brincar de escolinha é uma coisa que as crianças não fazem mais, né? Até Claudinha, porque muitos não querem mais a profissão de de professor, né? professor, né? Olha, a Cláudia Ellen Araújo diz que nas escolas municipais a educação da cultura de matriz africana e da história da África não é apenas uma possibilidade, mas uma obrigatoriedade legal, que a gente já falou, Sim. já existente no ordenamento jurídico brasileiro. Essa educação deve ser trabalhada de forma transversal, contínua, integrada ao currículo escolar, abrangendo toda a educação básica, da educação infantil ao ensino fundamental e não restrito a datas, né, comemorativas ou ações pontuais. Eu acho isso bacana também, porque isso vai nos ajudar também a frear o tão decantado racismo, né? Porque criança não nasce racista, ela se torna racista. E nós precisamos não apenas de uma educação não racista, nós precisamos ser antirracistas, né? Porque daí sim nós vamos melhorar a vida de todo mundo. Professora Graziela dos Santos Alves, muito obrigada por ter vindo, foi um prazer. Volte outras vezes aqui, até porque agora, nas próximas semanas, a gente também vai ter algumas questões, né, para discutir na área da educação, principalmente essa questão com o fechamento da ponte, como fica a vida escolar de quem mora do outro lado da ponte e a vida funcional de quem precisa chegar nessas escolas. Grande abraço, muito obrigada. Eu que agradeço, Dalcira, muito obrigada, obrigada aos ouvintes. Tchauzinho.